Uma das coisas que a gente vira e mexe precisa fazer dentro de uma análise de dados é selecionar um pequeno conjunto, ou às vezes um único dado, dentro de uma planilha ou dentro de um vetor. Para ser mais claro, vamos olhar aqui para esses dados que eu tenho na tela. Então eu tenho aqui um conjunto de registros de pessoas, né? Tem o gênero, nome, endereço, cidade, várias coisas assim. Imagina que eu quero pegar só uma coluna ou algumas colunas, uma linha ou algumas linhas, ou então um único registro, um único dado no meio dessa tabela toda. Com planilhas, a gente já sabe fazer que é selecionando, né? Eu seleciono aqui, ou aperto Ctrl ou Shift para selecionar mais de uma coluna, ou seleciono diretamente uma célula. Mas como é que eu faço isso dentro do R? É sobre exatamente isso que a gente vai falar dentro desse vídeo. Qualquer vetor ou fator dentro do R, ele é numerado. Então, cada lugarzinho ali que eu tenho dentro do vetor tem um número, começando com 1 e indo até o final do vetor. Olha só, nesse vetor aqui chamado animal, eu tenho peixe, cão, gato e hamster. A primeira posição é do peixe, a segunda posição é do cão, a terceira posição é do gato e a quarta posição é do hamster. Isso não muda a não ser que eu queira, tá? A não ser que eu obrigue o R a mudar essa ordem. E essa ordem foi criada no momento que eu gerei esse vetor. Aqui vem um lembrete. Se você já programa em outra linguagem de programação, como Python ou C, é bom prestar atenção, porque nessas linguagens a primeira posição é 0. No R, essa primeira posição é 1. Tem mais sentido prático para o usuário. Então vamos ver como é que isso funciona lá no R. Aqui eu tenho então o meu vetor animal. Eu coloquei mais um aqui, o elefante. Então, rodar esse vetor, criei ele, acabei de criar, normal, né? Tá aqui os 5 indivíduos dentro desse vetor. Eu posso chamar independentemente qualquer um deles, usando exatamente o número da posição deles. Então, por exemplo, eu posso chamar animal, abre e fecha colchetes, colchetes ou parênteses retos, tem alguns nomes por aí. Então, abre e fecha colchetes e coloco o número da posição aqui, ou seja, animal 2. A hora que eu rodar, ele vai me trazer quem que é o item que está na posição 2, no caso, cão. Posso colocar qualquer posição dentro desse vetor. Então, animal 5, ele vai me dizer elefante. O que acontece se eu der um número acima do que está lá? Uma posição que não existe. Né? Animal 6. Ele vai me dizer NA. Esse número, esse valor não existe, esse valor não está disponível. E aqui já vem um aviso. Em outras linguagens de programação, quando você vai tentar acessar um valor que está fora de um vetor, ele vai te responder com um erro. No R ele vai te responder com não disponível. Tá? É uma coisa da linguagem. Do mesmo modo que eu seleciono uma célula dentro de uma planilha e posso alterar o valor dela, aqui eu posso selecionar e alterar esse valor também. Então eu vou trocar aqui peixe por peixinho. Então eu vou colocar aqui animal, na posição 2, passa a valer a partir de agora peixinho. Não vai me aparecer nada aqui, mas a hora que eu pedir para olhar, o vetor animal, olha só, ficou peixe, peixinho, gato, hamster e elefante. Poderia fazer isso com qualquer posição dentro desse vetor. Posso pegar também mais de um elemento para olhar ao mesmo tempo. Então, posso colocar aqui animal, abre e fecha os colchetes. Só que aí eu preciso dar para dizer para ele que é um pequeno vetorzinho. Então eu quero o 2 e o 3. Ou seja, dentro do vetor animal, eu quero ver o que está na posição 2 e na posição 3. Pronto, peixinho e gato, que é o que está no 2 e no 3. Posso também olhar uma região desse vetor, só dizer para ele quais os números que eu quero pegar. Então posso colocar aqui animal, abre e fecha colchetes, C,
para dizer o vetorzinho que eu quero pegar, de 2 até 5. E pronto, eu peguei do 2 até o 5. Nesse caso, o R permite que eu até simplifique um pouco. Eu coloco simplesmente animal de 2 a 5. Tá. Posso não usar essa função de Czinho, né, de concatenar. Posso simplesmente colocar aqui a sequência que eu quero pegar dentro desse vetor. O que acontece se eu colocar um número negativo ao invés de um número positivo? Bom, se eu colocar um número negativo, por exemplo, menos 2, o que vai acontecer aqui? Ele vai me trazer todo o vetor, exceto o que estava na segunda posição. Olha só, peixe, peixinho ficou de fora, gato, hamster e elefante. Então, quando eu coloco um número negativo, na verdade o que ele está dizendo é: eu quero todo o vetor, exceto esse, menos esse elemento. De novo, um aviso para quem já programa em outras linguagens. Índices negativos significam outra coisa em outras linguagens, tá? O que eu estou chamando aqui de seleção, na linguagem mesmo, na linguagem padrão, é chamado de indexação, tá? De usar um index como se fosse apontar aquilo que eu quero. Esses números dentro dos colchetes são chamados então de index. E aqui vem uma dica. Para pegar o primeiro elemento, a gente usa 1. E para pegar o último elemento, como é que a gente faz? Eu posso escrever último? Não. Mas aqui vem uma dica. Eu posso perguntar para o R qual que é o comprimento. A gente já viu isso. Comprimento desse vetor. Então, length animal. E aí, ele vai me... O comprimento desse vetor é de 5. Posso colocar isso dentro de uma variável, comprimento, e aí o comprimento bate exatamente com a posição do último elemento. Lembra que começa com 1? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. O último tem o index 5. Então, eu posso simplesmente colocar aqui animal comp. E aí, né, o objeto comp está guardando o comprimento do vetor. O animal comp, eu vou pegar o último elemento. Então, eu vou rodar esses dois. E eu pego, então, o último elemento, o elemento chamado elefante. Posso também simplificar isso e colocar toda essa expressão aqui dentro dos colchetes. E aqui eu sempre vou pegar o último, independente do tamanho que seja esse vetor. Então olha lá, peguei elefante. Agora, se eu, por acaso, quiser colocar mais um animal, né? Então eu vou acrescentar aqui um último animal a essa lista. Tá, esponja é um animal. E aí agora eu vou pegar então o último elemento, que agora é esponja. Então a vantagem desse truque aqui de colocar a expressão dentro dos colchetes é que eu consigo pegar o último ou obedecendo alguma regra lógica para fazer essa seleção. Mas lembrando que se mudar o vetor, eu mudo também a seleção que eu estou pegando, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode fazer com vetores é selecionar repetindo alguns dos elementos. Então olha só, vou colocar aqui animal e um vetorzinho C, 1,1,1,3,2,5,3. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai me apresentar o primeiro elemento uma, duas, três vezes, o terceiro elemento uma única vez, o segundo elemento uma única vez, o quinto elemento depois do terceiro, na ordem que eu pedi. Olha só. Então, peixe, 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 gato, peixinho, elefante e gato. Essa também é uma coisa que a gente pode fazer com vetores. Fiquem bem. Qualquer coisa, não fique com as dúvidas com vocês. Venham compartilhar as suas dúvidas comigo. E espero que esteja tudo bem. Tchau.